E aí pessoal, tudo bem? Saudações para você que está comigo, Marcelo Galvão, tá? Porque a aula de História, é isso aí, né? A gente está aqui falando sobre o Brasil, Brasil do século XIX, né? Como era essa relação, o Brasil era independente, o Brasil um país recém-conquistado a sua independência, né? Os países comércio, mas reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra. A Inglaterra era muito bom reconhecer a independência do Brasil. A independência do Brasil era excelente. Da Inglaterra para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos é muito interessante, né? Os Estados Unidos estavam vivenciando no século XIX, ele vivencia aquele Far West, né? Para o Oeste, a caminhada para o Oeste. E os Estados Unidos vivenciavam duas doutrinas, e é bom que você lembre dessas doutrinas, né? Doutrina Moore, né? Se escreve Monroe, né? Monroe, a doutrina Moore, que ela vai dizer que nenhum país, né, do James Moore, e nenhum país estrangeiro deve interferir em assuntos que estejam na América, né? Assuntos que têm a ver com as questões americanas, é um país europeu, né? América para os americanos, é aquela premissa básica. América e os americanos, América para americanos. E outra é um movimento chamado Destino Manifesto, que os Estados Unidos também vivenciavam e vivenciam muito, de ser uma nação eleita, né, por Deus, né? Que tudo está interessante isso aí, né? E que, como tal, deve levar a civilização, ao progresso e à liberdade e à democracia aos outros países, né? Então, começa a vivenciar. Então, para ela reconhecer, para os Estados Unidos reconhecer a independência do Brasil, era bom, tá? Então, dois pontos aí para você anotar no teu caderno. A Inglaterra reconhece a independência do Brasil, por quê? Porque ela via um grande ponto comercial aí para os seus produtos da Revolução Industrial. Por outro lado, os Estados Unidos também viam uma excelente oportunidade de negócio, porque devido àquelas duas premissas, a doutrina Moore e o destino manifesto. Pronto, estamos juntos, porque a aula de hoje é o Brasil independente, mais o mesmo. Tem até uma música do Legião Urbana que fala sobre essa questão, mas não é sobre a música do Legião Urbana que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar o seguinte: gravei uma aula para ti, e aí você vai lembrar dessa aula no mês de julho. Eu gravei essa aula aqui falando sobre as guerras de independência, tá? Ok? Então vamos lá, sobre as guerras de independência. Isso aí, as guerras de independência do Brasil. Então, o que foram essas guerras de independência? Já gravei lá, quando eu falava que o Maranhão foi um dos últimos estados a aceitar a independência do Brasil. O Maranhão, o estado do Maranhão, né, o estado fundado pelos franceses, Daniel de Latouche, senhor de Lamardière, tá? No século XVII, ele fundou São Luís, né? Uma cidade maravilhosa, tem que conhecer São Luís, a capital do estado, interessante, né? E quando ele funda essa cidade, ela sempre teve ligações mais com a Europa do que realmente com Portugal. Então, São Luís, né, e o Maranhão em si, ele não tinha ligações, né? Tanto que o Maranhão, você vai ter duas formas de colonização. A colonização do norte, né, que foi pelos franceses, os holandeses e portugueses, e a colonização interiorana, chamada do Maranhão do Sul, né, que é um projeto aí que remonta ao século XVIII. Para você que não sabia, o projeto do Maranhão do Sul remonta ao século XVIII aí, tá? A gente está no século XXI, a gente ainda tem esse sonho aí de ver esse novo estado, essa nova criação chamada Maranhão do Sul, certo? Então o Maranhão vai ser um dos últimos estados a aceitar, peguei esse negócio, né? A aceitar a independência do Brasil, porque as suas ligações comerciais eram muito maiores com a Europa, mais especialmente com Portugal. Então, para que eu vou aceitar esse negócio de independência? Isso não vai me gerar nada, acrescentar nada na minha vida. Era dessa forma.
Beleza? Então, vai pensar, então Maranhão, o Grão-Pará também, né? Bahia, tá? Vamos aceitar assim de cara esse movimento aí, certo? Isso foi as guerras de independência. Está lá na aula de julho, depois você dá uma pausa aqui e volta lá para as aulas de julho, finalzinho de julho da aula, né? Falando sobre as guerras de independência e até feriado no estado maranhense, né? No dia 28 de julho foi o dia da adesão do Maranhão à independência do Brasil. Tranquilo? Vamos lá. Então as guerras de independência foram lideradas pelas tropas mercenárias de Lord Cochrane, a tropa mercenária. Então, o que eram essas tropas mercenárias? Né? Tropas mercenárias. Tá? Principalmente essas tropas eram de onde? Da Inglaterra. Tá? Lord Cochrane, tá? Amando o governo inglês, ele tinha muitas ligações aqui com Dom Pedro I, e ele que vai liderar esse movimento dessas guerras de independência. Aqueles locais onde não era aceito, ele ia lá com as suas tropas e fazia, né, conversava, né, de maneira, aquela conversa assim ao pé do ouvido, bancada, tudo aceita, dessa forma, tá? Ok? Então essas tropas mercenárias aqui, o mercenário é aquele que não tem pátria, ele não tem amor a nada, ele tem amor o quê? A grana, o dinheiro, é isso aí. Essas tropas eram da Inglaterra. Lord Cochrane, um dos mercenários aí que participou do processo de independência do Brasil. Tá? Outra coisa, pessoal, quando você fala de independência do Brasil, independência para quem? Tá? Então nós vamos pensar isso aí, né? Vamos pensar isso aí. O Brasil ele se torna independente quando? E aí você vai anotando no teu caderno, tá? No dia 7 de setembro, olha aí, ó, setembro, a próxima semana já adentra, né? Setembro, 1822, é chamados meses Bró, né? Meses Bró. O que é isso? É os 4 últimos meses, o pessoal disse, tem um certo ditado que diz que um ano acaba quando inicia esses meses do Bró. Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? É verdade, é os 4 últimos meses, aí a galera do Bró, né? Em 7 de setembro de 1822 o Brasil se torna independente. É interessante que essa relação aqui da independência com as tropas mercenárias e as guerras de independência estão muito ligadas, porque o Brasil não foi homogêneo em aceitar essa independência. E outra coisa, a independência para quem? Pensou comigo? Emancipação para quê? Complicado, né? Você pensar isso aí. Quem se deu bem nessa história? Quem ganhou com isso? A elite, cara. É independência para a elite, porque o negro continuou sendo escravo, o índio desprezado pela sociedade, e as classes mais baixas nem sabiam o que era isso. Então, é independência para quem? Independência para a própria elite, que fazia parte, né, da corte, vamos pensar assim, da corte imperial, né? Esse momento nós estamos vivenciando, por exemplo, algumas empresas estão quebrando, né? Outras empresas estão tendo lucros aí de até 300, 400%, para você ter uma ideia. Sério? Né? Você nem imaginava isso, né? Enquanto a gente está vivendo esse momento aqui tenebroso de 2020, né? Onde algumas empresas quebram, o desemprego está em alta, mas você vai pensar o seguinte, você vai imaginar essa questão que eu vou contar para ti. Beleza? Estamos de volta aí, né? Então, pessoal, é verdade, enquanto algumas empresas, é isso que eu estava falando para você, enquanto algumas empresas estão quebrando, demitindo em massa, tem umas que estão ganhando aí os lucros de 400%, sério, né? Você imaginar isso é complicado. Exatamente. Com a independência
independência, para uns, foi péssimo, não mudou nada. Para outros, foi a melhor coisa possível. Por quê? O Pacto Colonial acabou, o Brasil era livre, é claro, a independência não foi de graça, o Brasil teve que pagar muito caro para Portugal. Né? Muita grana mesmo, cara, para Portugal. Ok? Outra questão, para você entender isso aqui, bem bacana, bem interessante. Pessoal, então anota essas observações aqui que eu vou anotar para ti, ó. Tá? Pouca coisa mudou. Lembra, a independência foi para quem? Para a elite, tá? As mudanças, né? No Brasil, então, no Brasil, você vai anotar, no Brasil pós-independência. Brasil pós-independência. O que vai ter aí? Então, o que vai ocorrer? Tá? Escravo, o negro, vou botar aqui, o negro, vou sair aqui um pouco, só para pegar um apagador aqui para você, e você vai entender aqui, ó, o negro continua escravo. Normal, continua escravo, tá? O índio ainda não tinha direitos, ó, tá? O índio sem direitos. Normal. Tá, normal isso aqui, nada mudou. Tá? Para a maior parte da população, pouca coisa mudou. Tá? Que a população mais pobre, né? Para a maior parte da população, pouca coisa mudou, praticamente nada. Pouca coisa mudou. Agora, o Brasil foi bombardeado com produtos ingleses. Aí sim, né? Foi um negócio bom para quem? Para a Inglaterra. Tá? Foi bom para a elite. Que elite é essa aqui? A elite brasileira, pessoal, que eram portugueses, né? Tinham vários portugueses fazendo parte dessa elite, tá? Para a elite, para a Inglaterra, vou botar só IG, tá bom? Foi muito interessante esse processo de independência. Outra coisa, quando Dom Pedro ele assume esse trono, ele começa a querer elaborar o quê? Uma Constituição. É uma Constituição Federal para o Brasil, né? Que vai ser só em 1904. Mas isso é outra coisa, tá? Isso é outra questão, porque eu quero que você foque nessas questões. Teve as guerras de independência, as tropas mercenárias da Inglaterra com Lord Cochrane estavam presentes. O 7 de setembro, essa liberdade realmente real, a gente creio que foi uma liberdade mais política e econômica do que propriamente social, tá? Porque a sociedade ficou ainda à margem, não sabia ao certo que era essa independência, tá? Outra questão para você entender melhor aqui é que as classes sociais fazem parte, a maioria da população, ela ainda ficou o quê? Fora da independência, né? Para ela não teve independência alguma, porque ela continuou de uma forma ou de outra ainda arraigada, presa às mesmas classes dominantes da época colonial. Tranquilo? Mas a gente está só começando a falar de quê? De Brasil imperial. A gente está só começando, isso é só um pouquinho, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Mas isso a gente deixa para quando? Para as próximas aulas, tá? Perfeito? Pessoal, não esquece de dar um like na aula, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê, tá bom? Abraços fraternais para você que está comigo e a gente se vê. Forte abraço, tchau, tchau. Fui!